Fala galera do Aula D, tudo bem? Meu nome é José Alex e estou aqui para mais um vídeo sobre trigonometria. Antes de mais nada, não esquece de dar um curtir, se inscrever e se quiser comente, faça vários comentários aí abaixo do vídeo. É muito bom e muito importante vocês fazerem isso para o crescimento do site, porque é tudo para vocês, correto? Bom, continuando nossa aula de trigonometria, eu vou começar a falar sobre ângulos notáveis. É muito importante essa parte, porque a partir de agora você tem que ter uma consciência de que nem tudo vai estar explícito no problema. Por exemplo, ali vai estar te pedindo um ângulo de 30 graus, mas quanto é que vale o ângulo de 30 graus? Né? Então esse conteúdo de tabela de valores, de ângulos notáveis, eles vêm para isso. Eles vêm para te ajudar, para te dar um auxílio, para às vezes não precisar ficar fazendo conta ou ficar procurando quanto é que dá aquilo, quanto é que dá isso, certo? Então, existem três ângulos notáveis, que é o ângulo de 30, 45 e 60 graus. São os três ângulos que eu tenho que são notáveis. Por que eles são considerados notáveis? Porque a soma deles dá sempre um ângulo de 90 graus. Por exemplo, o ângulo de 30 e o ângulo de 60. 30 mais 60, 90. O ângulo de 45, 45 mais 45, 90. Então, eles são ângulos notáveis porque a soma deles forma um ângulo reto, certo? Isso é muito importante calcular o seno, cosseno e tangente de cada um, porque vai auxiliar em todas as contas que a gente for fazer. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês da onde se originam esses valores. Não quer dizer que tu vai ter que fazer essas contas toda hora. É só uma demonstração para tu entender da onde saem esses resultados, tá bom? Então, olha só. Aqui eu possuo o ângulo de 30 graus e de 60. O ângulo de 30 graus e de 60 geralmente aparece dentro de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um triângulo com três lados iguais, que quando dividido ao meio, forma dois triângulos retângulos, certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho um triângulo retângulo dentro de um triângulo equilátero, onde eu possuo as mesmas medidas de seno, de cateto e de hipotenusa, tá? Então aqui eu possuo a hipotenusa, aqui eu possuo o cateto oposto, o cateto adjacente. Então é L sobre 2, por que L sobre 2? Porque eu dividi ao meio, por isso que é sobre 2. Né? A altura, só que a altura desse pedacinho é esse cara, ó, L raiz de 3 sobre 2, porque é metade de um triângulo. Tá? E lembra que para calcular a área de um triângulo eu preciso calcular dessa maneira aí. Mas está dividido ao meio, L raiz de 3 sobre 2. Tá? E aí, para eu calcular o seno, cosseno e tangente, eu vou fixar no meu ângulo de 30 graus. O meu ângulo de 30 graus ele está ali em cima. Então, lembra que o cateto oposto é sempre o que dá de frente a ele. O adjacente é o outro, esse daqui, e a hipotenusa é do lado. Certo? Se eu for calcular o seno de 30 graus, o seno de 30 graus seria o quê? Seria o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, o cateto oposto, L raiz de 2. L sobre 2. Desculpa, L sobre 2. E a hipotenusa, L. Então, eu tenho L sobre 2 dividido por L. Lembra que isso aqui é uma divisão. Eu risquei bem forte ali de preto porque é uma divisão. Tá? O pessoal às vezes pensa que é uma fração sobre uma fração. Não, é uma divisão. E aí, se eu fazer isso aqui, ó, L sobre 2 dividido por L, é a mesma coisa que eu cortasse os L's, ficasse com 1, porque L divide por L dá 1. É a mesma coisa que tu pegar 1 divide por 1 dá 1. 1. E o 2 repetir aqui embaixo. E eu acho o seno de 30 graus, 1 sobre 2. Se for cosseno, cosseno é cateto adjacente, né? Então, cateto adjacente é a altura, ó. L raiz de 3 dividido por L, que é a hipotenusa. Aí eu corto os L's, ó, e fico só com raiz de 3 sobre 2. Tá? A tangente de 30 graus é o cateto oposto, que é 1 meio, dividido pelo cateto adjacente, que é a raiz de 3 sobre 2. Quer dizer, a tangente é o resultado dos dois anteriores. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, 1 vezes raiz de 3, lembra que é uma divisão. Então não existe divisão de fração, eu preciso transformar em multiplicação. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Como esses dois são iguais, eu corto. E aí o que acontece? Eu tenho aquela questão de racionalização, né? Como a raiz não pode ficar embaixo e tudo mais, eu faço aquela racionalização que a gente fez em algumas aulas anteriores, tá bom? Então eu tenho raiz de 3 sobre o 3 ali embaixo, certo? Feito isso, eu ainda tenho o de 60 graus, que ele aparece logo aqui, ó.
Então, por exemplo, o seno de 60 graus. O seno de 60 graus é o cateto oposto. O cateto oposto agora é esse aqui. O cateto oposto é a altura. L raiz de 3 sobre 2. Então, é L raiz de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é L. Aí, o que acontece? Ó, eu corto L com L. Fico só com raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 é cateto adjacente. O cateto adjacente agora é L sobre 2. Né? Referente a esse ângulo, o cateto adjacente é o de baixo. L sobre 2 dividido pela hipotenusa, que é L. Aí é a mesma situação do seno de 30. Corto os L's e fico com 1 sobre 2. E a tangente é o cateto oposto que eu achei, raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cosseno que eu achei, 1 sobre 2. Aí aqui sim é barbada. Corto, como raiz de 3 está em cima, o resultado é só raiz de 3. Aqui, a raiz de 3 estava embaixo, por isso que eu precisei racionalizar. Se ela estiver em cima, eu não preciso. Tá? No ângulo de 45 graus, eu tenho um triângulo retângulo. Aí é só o triângulo retângulo, lado, lado, e eu tenho um lado da hipotenusa como raiz de 2, tá? Porque a hipotenusa é o valor que vai ligar os dois, certo? E aqui eu possuo dois ângulos iguais de 45 graus, porque a soma deles dá 90. Seno de 45 graus, seno, cateto oposto. Cateto oposto, não interessa qual dos dois, porque os dois são iguais, né? Então seria L sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2, tá? Aqui eu botei um igual, mas não é igual, tá? É L raiz de 2. L raiz de 2. O que acontece? Lembra que não pode ter raiz embaixo, então eu preciso racionalizar. Novamente, dê uma olhada em racionalização para tu entender, certo? Então, olha só, o que acontece aqui? Eu tiro essa raiz, eu multiplico os dois pela raiz de 2 e fico com raiz de 2 sobre 2. Mesma coisa acontece com o cosseno de 45, é a mesma coisa. O único que muda é a tangente. Porque a tangente é o seno, né? É o cateto oposto, raiz de 2 sobre 2, dividido pelo cosseno, raiz de 2 sobre 2. Uma coisa dividida por ela mesma dá 1, certo? Então, este é o meu ângulo de 45 graus. Essas contas que eu mostrei ali são apenas demonstrações de como eu cheguei nesse resultado. Porque o meu foco não é ficar demonstrando. O meu foco é entender que eu vou usar esses valores que eu botei aí nos quadradinhos. Tá bom? Agora eu vou fazer uma mágica, certo? E espero que vocês gostem dessa mágica, tá? Então presta atenção. E aí, gostaram da mágica? Bom, minha mágica foi essa, ó. Espero que tenham gostado. Galera, transformei tudo aquilo que a gente aprendeu numa tabela mais simples, que é uma tabela dos ângulos notáveis. Aqui está o seno, cosseno, tangente, 30 graus, 45 graus, 90 graus. E aqui estão os valores delas, tá? Só que daí o pessoal, é muito complicado, imagina gravar isso daqui. Geralmente Enem vestibular exige que tu grava isso aqui. Mas aí existe uma tática muito boa que eu vou estar ensinando agora para vocês, que é uma música. E essa música vai fazer com que vocês consigam gravar essa tabela de uma maneira muito simples e muito fácil. Quer ver? Eu vou pedir para a produção botar uma música e através dessa música vocês vão ver o quão simples é, tá? Então olha só. Pode botar a música de produção? Atenção! 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Certo, galera? Então é muito fácil. É 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Muito obrigado, qualquer coisa comentem aí e beijos e abraços, valeu!